E olha que já tem 20 anos, né, que você foi prefeita. Né? A cidade-mãe foi um pensamento muito contemporâneo. Nós estamos aí hoje com os jovens sendo mortos. A gente liga a televisão de manhã, qual é a primeira coisa que a gente vê? Além vamos dizer assim, dessa tensão social nas cidades e dos movimentos plurais das mais diversas formas, morte dos jovens. Né? Estão matando os nossos jovens pela falta de escola, pela falta de habitabilidade, pela falta de educação, pela falta de trabalho, pela falta de acesso às cidades. Né? Eu costumo dizer que nós vamos atravessar, Alice, os próximos 10 ou 20 anos, um período muito difícil para o Brasil, muito difícil. Porque nós somos hoje quase 200 milhões de habitantes, não é isso? São 190 para o censo, mas já tem 4 anos, já devemos estar na casa dos 200 milhões. Onde, possivelmente, 1/3 são esses jovens que poderiam estar num momento propício de economia do Brasil no cenário mundial, né, com a crise de 2008, se perpetuando ainda por muitos anos nos países centrais. Nós estaríamos hoje numa situação muito confortável se a gente tivesse investido em educação para esses jovens. Então, o que está acontecendo? Eu vou começar por aí. Eu acho que você teve uma visão de juventude. E depois disso a gente não viu mais nada acontecer. Porque não adianta a gente ter políticas urbanas, que é o que eu vou estar tratando especificamente, se a gente não entende o contexto social que essa reforma urbana e essa política urbana está vinculado. Né? Então, eu, trabalhando com as problemáticas das cidades, né? e da migração hoje, grandes cidades, grandes metrópoles, cidades médias, né? Quando ela falou assim, a problemática da cidade, a gente sempre visualizou na nossa geração o problema das cidades capitais. Não é isso. Você está vindo com essa firmeza, com essa sua trajetória democrática, de vontade de quebrar desafios, né? Você vai enfrentar uma Bahia muito diferente do que foi a sua cidade de Salvador quando você foi prefeita. Naquele momento, a cidade de Salvador, possivelmente, mas era bom até ter esses dados depois, para você estar bem preparado para os debates. Naquele momento, a cidade de Salvador, possivelmente, representava 1/3 da população da Bahia, ou mais. Né? Hoje já não é bem assim. Né? A Bahia hoje tem 14 milhões de habitantes, e Salvador, e a Grande Salvador, não chega a 4. Né? Não chega a 4. 4 vezes 3, 16, ou seja, estamos menos. Há uma tendência de crescimento das cidades médias na Bahia. Eu começo por aí, para a gente dizer que para falar de reforma urbana hoje, não se pode pensar no olho só as capitais. O problema, e Leoneli estava conversando lá fora, a tensão principal social está nas capitais. Por quê? Desses 4 milhões da Grande Salvador, 3 estão no município de Salvador. Você veja a concentração de população do estado da Bahia, 3 milhões de pessoas, com mais 500 mil de Feira de Santana aqui pertinho, que já estão quase se juntando, né? Uma grande região habitada. Né? Então, nós estamos falando realmente em torno de 4 milhões, se somar com Feira de Santana um pouco mais, onde quase 70% da população vive muito mal. Vive muito mal. Então, eu não vou aqui só dar dados da pobreza, mas eu quero dar essa dimensão do quadro para a gente ter uma noção. Então, naquele momento da prefeitura de Lídice, era um momento onde Salvador tinha um papel importantíssimo na Bahia. Hoje você tem uma Bahia muito mais complexa, uma Bahia que tem uma região como a do Luiz Eduardo Magalhães, próspera em termos econômicos. Você tem uma Vitória da Conquista, que hoje é um polo de educação, sobretudo. São muitas universidades em Vitória da Conquista, né? Muitos alunos nossos, orientandos de pós-graduação, estão saindo de Salvador para morar na região de Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Jiquié. Né? Ou seja, aquela classe média que antes saía do interior vindo para cá, eles estão voltando para essas cidades médias. Então, a tendência da descentralização é um fato. Isso em termos de habitação na Bahia. São dados que ainda estão sendo sistematizados, porque o censo de 2010 ainda não pega totalmente esse fluxo. Mas a gente, pelo acompanhamento dos dados, percebe isso de uma forma muito clara. E certamente o próximo censo de 2020, né, eu espero continuar pesquisadora para estar avaliando isso, mais do que avaliando, eu espero que em 2020
você já tenha entrado e que a gente, com a sua coragem que você demonstra nesse seminário, possa de alguma maneira reverter alguns retrocessos. Que é isso que eu vou estar falando agora. De antemão, eu acho muito difícil. É uma tarefa extremamente difícil. Porque nós estamos vivendo nesse momento de clima de país emergente. É importante eu dar minha concepção de entender o Brasil nesse cenário internacional. Porque se a gente não entende isso, a gente não vai entender a Bahia, não vai entender o que é possível ser feito, né? Nós estamos vivendo um momento extremamente complexo, um momento de grande concentração de capitais no mundo, as grandes corporações financeiras e produtivas, né? E a Bahia é um reflexo disso. A Bahia é um reflexo disso. Salvador, praticamente, hoje, todas as obras, as grandes obras, estão na mão de duas grandes empresas. Então, isso é um fenômeno novo. Quando você foi prefeita, você devia ter... Ângela Franco fez o estudo do mercado imobiliário quase que na época, um pouquinho antes, década de 80, você tinha mais de 200 empresas de construção civil na Bahia. As grandes, como é hoje, a Odebrecht, a OS, não eram tão grandes, né? Estavam se formando enquanto empresas nacionais. Hoje nós temos no Brasil poucas grandes corporações que produzem o espaço, e mais do que isso, que fazem a gestão do espaço e que definem os projetos. Veja, eu vou começar do fim para o começo. Veja o que está acontecendo nesse momento em Salvador, com a Copa aí já beirando a sua realização. Não é isso? Em junho, entre junho e julho, teremos aqui a Copa do Mundo, um grande evento. Durante os 4 últimos anos, a partir da matriz de responsabilidade, esse é um dos assuntos que eu estou pesquisando, não é? Se investiu quase 1 bilhão para receber a Copa. Na verdade, o carnaval que vai acontecer daqui a 10 dias é muito maior do que a Copa. E a economia interna para Salvador e para a Bahia possivelmente deve ser muito maior e muito mais distribuída, apesar dos pesares. Mas a gente fica só pensando na Copa, o mega evento. O carnaval é um mega evento, talvez muito maior. Muito maior. Perverso também, porque veja, toda essa região aqui de moradia será afetada, né? Eu tenho uma mãe de 93 anos que mora no miolo do carnaval. Eu vou ter que tirar ela, porque se ela passar mal, né, eu não tenho como tirar ela da casa dela. Você veja que assinte hoje a economia a utilizar o território, aliás. Então, o seu confronto não é só um confronto de ideias. E isso eu vou te demonstrar aqui na minha fala, recuperando o que foi a reforma urbana e em que estágio nós estamos nesse momento. Então, o seu desafio não é só a questão técnica, não é só a questão de, vamos dizer assim, de vontade de quebrar alguns retrocessos, né? Você vai encontrar desafios estruturantes, né, de uma esfera tal, né, e o nosso ex-secretário deve ter lidado com isso de perto, que é sufocante. E nós temos que ser como pessoas pensantes, inteligentes o suficiente para entender como é que nós vamos conquistar essa sustentabilidade que você quer. Você é uma das poucas esperanças que nós temos, né? Eu acho que na hora... Né? Infelizmente, nós vemos que o mundo político hoje está completamente dominado por essas forças estruturantes. Todos os projetos para o mega evento Copa foram definidos à revelia de qualquer equipe de planejamento. Todos os projetos foram definidos pelas grandes empresas. Mais do que isso, não é só uma questão desse planejamento invisível econômico e da definição de cidades segmentadas e fragmentadas, cada vez mais seletivas, a gente vai estar falando disso também. Hoje, a novidade, Lídice, e isso é que é o mais difícil, eu acho que na gestão pública, é que as grandes corporações, elas definem, produzem e fazem a gestão. E com uma contraprestação de que se tiver prejuízo, o Estado paga. A Arena Fonte Nova, gente, não custou só 600 milhões. Ela vai custar mais 1 bilhão. São 150 milhões por ano durante 15 anos. E o ex-secretário está aqui para não me deixar mentir nem inventar. Se nós somamos isso, o que é a contraprestação? Se a Arena não for lucrativa, o governo da Bahia paga. Você já pensou você pegar essa herança? Como é, um exemplo só, se a ponte vier, que a Arena custou só 600 milhões, com mais 1 bilhão aí dessa contrapartida, que pode ser que saia, pode ser que não saia. Você vê que a Arena já vai ser usada para estacionamento do carnaval.
Em 10 dias só ali uns 500 mil. Custou 600 milhões fora o terreno. Agora vamos imaginar a questão da ponte. Eu não vou entrar na questão do impacto territorial, que é muito mais grave. Eu sou peremptoriamente contra essa ponte neste momento da Bahia. Talvez daqui a 20, 30 anos fosse necessária. E com outra forma. Não com o metrô passando da cidade histórica para Itaparica, porque é isso que está previsto. Eu não trouxe aqui esse projeto, porque são muitas coisas. Mas eu estou primeiro traçando esse panorama de diálogo para que a gente possa debater onde estão as possibilidades da conquista de sustentabilidade. E nós não estamos falando em teoria, a cidade-mãe é um projeto sustentável. Mesmo quando não dão dinheiro, ele consegue sobreviver. Né? É como a Universidade Federal. As universidades federais, quando estiveram à míngua, sobreviveram, porque elas são autossustentáveis. As pessoas que estão ali empreendem para que ela se sustente. Isso é sustentabilidade. Então, eu acho que o grande desafio está aí, nesse panorama de governança urbana. Veio alguém falar já de governança, que deve ter deixado isso claro, das grandes corporações mundiais, a gestão pública está extremamente diminuída, extremamente frágil e extremamente difícil de implantar o que se deseja para o bem coletivo. Você vai dizer, a Arena Fonte Nova é um bem coletivo? Era um estádio público. Aquilo era uma vila olímpica. Hoje nós temos uma arena privatizada. Pior ainda, sem os riscos. Itaipava. Agora liberaram a bebida. A Bahia foi a primeira, no domingo passado, com a lei, a liberar o consumo de bebida nos estádios. Você imagine a dimensão disso. Imagine a dimensão disso com o caldo social que a gente está tendo aí agora, nesse momento. Associação do esporte com o álcool. Então, só para a gente fazer a pontuação, este é o cenário. Independente de quem vá governar, tem que se deparar com esse cenário, que é muito mais complexo do que esse pincelamento que eu estou falando no território. Mas o território é evidente. Por exemplo, eu estava só concluindo o meu raciocínio dos mega empreendimentos. Se a gente está vendo o impacto da arena, que vai custar aproximadamente 1,5 bilhão, não é 600 milhões, quando disserem não acredite, porque não é, já está saindo os 150 previstos por ano, né? A ponte é prevista se gastar 8 bilhões. 8 bilhões. Imagine a dimensão disso. Qual é a receita do Estado da Bahia hoje? Por favor, secretário, ex-secretário Domingos Leonelli, você tem noção da receita? Eu sei o PIB, né? O PIB da Bahia hoje é em torno de 5 bilhões. Né? O do Brasil é em torno de... Não, o Brasil, 5... Eu tenho os números, para a gente poder pensar o que é 8 bilhões. Me ajuda aí, vai, eu tenho anotadinho aqui. Aqui, o Brasil é 2,6 trilhões, mas de dólares. Multiplica por 2 dá 5. São 5 trilhões de dólares. O Brasil, PIB. PIB não é receita. A receita, aqui deve estar por 1 bilhão. 1 bilhão. Então, a receita deve ser isso mesmo. A de Salvador, vocês sabem quanto é a receita de Salvador? Eu fui secretária. Ele também, naquela ocasião, não chegava a 1 bilhão. Aumentou. Se o IPTU vingar, vai dar mais. Vai dar mais. Tem IPTU que aumentou quase 10 vezes. Então, vamos ver. A de Salvador hoje deve estar em torno de 3 bilhões. A ponte é 8. São 3 receitas de Salvador, Bahia. Aí você vai dizer, mas os dividendos econômicos são muitos. Não são. A ponte é um elo de ligação seletiva entre a linha verde, passando pela linha viva, que a professora Ana Fernanda está discutindo hoje, e chegando à estrada oceânica do sul da Bahia até Trancoso e sul do Brasil. Essa é a ideia da ponte. A ponte não pode trazer cargas pesadas, porque como vai desembocar isso na região do comércio de Salvador? O comércio é o coração da cidade, a cidade histórica é o coração da cidade. Então, o que eu estou chamando a atenção, só com esses primeiros exemplos, é que a gestão hoje não está sendo mais decidida no âmbito de um planejamento urbano. Tudo é terceirizado, até os termos de referência. Não existe mais concurso quase para técnicos do planejamento urbano. A Condé fez um agora depois de anos. A prefeitura não faz há mais de 10 anos.
Então, você não tem técnicos mais nesses órgãos. Tem o concurso maior tem sido o quê? Para o fisco, né? Auditores, gestores, mas para desenvolvimento urbano não tem mais. Não tem. É tudo feito fora do âmbito do Estado. Se você me perguntar quem é que está definindo a ponte, quer dizer, a gente sabe porque pela transparência foi contratada uma empresa americana chamada Kinsey por 40 milhões de reais para definir um projeto que a gente não sabe nem se é viável, tecnicamente. Então, nós estamos jogando dinheiro no ralo. E, no meu entendimento, Lídice, nós estamos perdendo a grande oportunidade histórica que o Brasil tem. Eu volto a dizer, uma população jovem, ainda que sem escolaridade. A sexta, e agora passando para a oitava, porque exatamente os investimentos mais recentes, eles não são produtivos, eles não vão fazer o PIB crescer, porque se joga no ralo. Em que a Arena vai fazer a economia de Salvador crescer? Pelo amor de Deus, me digam. Que nem vai, porque é muito mais seletivo entrar hoje na Arena. Não é à toa que já estão fazendo uma estrada específica para o Barradão. Os times, por favor, eu não sou de time nenhum, então eu posso criticar um e outro, entendeu?